Cristianismo e filosofia platônica. Se os princípios que fizeram com que o desenvolvimento de uma teologia sistemática cristã fosse inevitável estão presentes no Novo Testamento, o processo pelo qual esse desenvolvimento foi alcançado não está. Ele pertence à história da Igreja, que pode ser escrita em grande parte em função das controvérsias teológicas que a dividiram. Nas primeiras gerações da vida da Igreja, o modelo estabelecido pelos apóstolos continuou a florescer mais ou menos da mesma forma. O coração do ensino cristão era comunicado oralmente, com uma crescente ênfase em uma instrução detalhada antes do batismo. Quando as coisas iam mal, cartas eram enviadas para as igrejas envolvidas, instruindo-as sobre como fazer para colocar a casa em ordem. Durante esse período, a diversidade cultural da Igreja cristã diminuiu, com o eclipse dos judeus cristãos depois da destruição de Jerusalém, 70 d.C. Depois do ano 100 d.C., tornou-se muito difícil encontrar alguém na igreja com um conhecimento de hebraico e do judaísmo comparável ao do apóstolo Paulo, e que ele acreditava existir entre uma boa porcentagem dos membros das igrejas. A perda de contato com o judaísmo teve um efeito considerável na vida da igreja, na qual pessoas convertidas do paganismo não tinham mais a influência controladora da tradição hebraica para guiá-las em sua interpretação da Bíblia. Nem todos foram tão longe quanto Marcion, 144 d.C., que negou a validade da revelação veterotestamentária e afirmou que Yahweh era um Deus inferior ao Pai de Jesus Cristo. Mas um grande número de cristãos foi tentado a encarar a Escritura como um grande quebra-cabeça que oculta a verdade sobre Deus na forma de linguagem humana, que somente os iniciados podem decodificar. Por volta do ano 100 d.C., um grande número de sistemas semifilosóficos de teologia estava em circulação com o propósito de abrir os mistérios da Bíblia e conduzir os iniciados a um conhecimento mais elevado, mais espiritual, entre parênteses, gnosis. Esses sistemas jogavam com palavras como mente, entre parênteses, nous, palavra, entre parênteses, logos, e plenitude, entre parênteses, pleroma, e combinavam-nas de forma que elas passavam a ter pouco ou nada a ver com o ensino bíblico. Os assim chamados sistemas gnósticos foram invariavelmente rejeitados pela Igreja como um todo, mas sua existência revelou a necessidade de uma explanação sistemática daquilo que a Bíblia diz acerca de Deus, da criação, da raça humana e da salvação. Os líderes cristãos tomaram o conceito de gnosis e procuraram desenvolvê-lo de uma forma autenticamente cristã. Uma das principais figuras desse desenvolvimento foi Clemente de Alexandria, 200 d.C., que buscou inspiração na obra de Filo, 50 d.C., um judeu alexandrino que tentou harmonizar o Antigo Testamento com a filosofia platônica. Para alcançar seus objetivos, Filo naturalmente tinha que recorrer extensivamente à alegoria, pois a Bíblia descreve Deus em termos que lhes pareciam incompatíveis com as ideias platônicas de, entre aspas, o bom. Referências a Deus como possuindo, entre aspas, um corpo, parte ou paixões, fecha aspas, tinham que ser explicadas dessa forma, assim como um grande número de eventos que pareciam ser imorais ou incompatíveis com a majestade divina. A exegese alegórica de Filo é muito parecida com aquela que os platonistas pagãos aplicaram a Homero, e parece-me que no tempo de Clemente era possível colocar Homero e Moisés em competição, um contra o outro, como autoridades sobre o divino. Contudo, nesse conflito, Moisés estava destinado a vencer no final, não somente por ser uma autoridade muito mais antiga, mas também por causa do caráter histórico e legal do Pentateuco, que se assemelhava mais a Platão do que à poesia épica, isto é, mais aplicável à vida diária. Sinais de que Moisés estavam alcançando a primazia começaram a aparecer por volta do ano 150 180 d.C. Algum tempo antes dessa data, um filósofo pagão chamado Celso escreveu uma refutação ao cristianismo que ele chamou de verdadeira razão, entre parênteses, aletes logos. Seu principal argumento era que o platonismo poderia suprir todo o ensino positivo do cristianismo sem os antigos elementos religiosos materiais, entre parênteses, por exemplo, o sacrifício de sangue, fecha parênteses. De acordo com ele, o cristianismo não era mais que uma pseudo-filosofia mascarada como uma forma de salvação, e um platonista convicto nada tinha que temer do cristianismo. A defesa que Celso faz de sua filosofia é interessante, não somente porque ele percebeu a necessidade de os filósofos lutarem contra seus competidores cristãos, mas porque ele implicitamente aceitou os principais ensinos do cristianismo, inclusive sua teologia, e procurou demonstrar que um platonismo reformulado poderia equiparar-se ao cristianismo ponto por ponto. Em outras palavras, ele tentou acomodar o platonismo ao cristianismo, e não o contrário. Pelo lado cristão, havia uma certa simpatia pela tradição filosófica grega, embora, naturalmente, não do mesmo ponto de vista de pessoas como Justino Marte, entre parênteses, 65 a 100 d.C.,
e Atenágoras de Atenas, entre parênteses 170 e 180 d.C., tinham sido preparados para reconhecer Sócrates e Platão como os arautos do Messias entre os pagãos e compararam os escritos desses filósofos com o Antigo Testamento. Mas é claro, eles aceitavam a filosofia grega somente como uma preparação para o Evangelho, não como um fim em si mesmo. E era esse ponto que os conflitos com pessoas como Celso eram inevitáveis. Os cristãos criam que a tradição platônica tinha que ser superada pelo Novo Testamento, assim como o judaísmo também o fora. E essa convicção foi central em sua teologia, até mesmo quando eles, mais tarde, extraíram muitas ideias de fontes filosóficas gregas. O próximo estágio na interação entre o cristianismo e o platonismo está intimamente relacionado ao nome de Orígenes. Orígenes não somente refutou a obra de Celso, mas respondeu-a elaborando princípios para o desenvolvimento da teologia bíblica. Ele tinha herdado a tradição alegórica de Filo e Clemente, mas sistematizou-a de outra forma. Ele fez uma cuidadosa distinção entre o sentido literal e o sentido espiritual e tentou estabelecer regras para decidir quando um deve dar lugar ao outro. Orígenes geralmente preferia o sentido literal do texto, pois esse sentido apresentava uma consistente imagem de Deus. Além disso, até onde ele podia enxergar, o sentido literal era suficientemente claro para dar à Igreja sua doutrina básica de Deus. Quando o sentido literal era obscuro, sem sentido ou sem valor para a doutrina de Deus, ele cria acontecer em grande parte do Antigo Testamento. Era necessário recorrer à alegoria para descobrir o sentido espiritual do texto. Mas a doutrina de Deus, revelada no sentido literal, era o fator que controlava o uso da alegoria. Em outras palavras, a alegoria era um mecanismo cuja finalidade era harmonizar as partes obscuras da Escritura com as passagens cujo significado é claro. Um princípio de interpretação bíblica que ainda é aceito hoje, muito embora o método alegórico tenha sido abandonado nos círculos acadêmicos. Orígenes tinha sido instruído na filosofia platônica e era muito influenciado por ela, particularmente em seu entendimento sobre a alma humana. Ele também desenvolveu a doutrina da Trindade, que era muito similar, tanto em concepção quanto em vocabulário, à teoria de seu jovem contemporâneo Plotino. Plotino é geralmente reconhecido como o fundador do neoplatonismo, uma filosofia que faria o papel de chave da formação intelectual dos principais teólogos cristãos nos séculos em que os credos clássicos e as definições teológicas passassem a existir. Portanto, nós não devemos concluir, como muitos têm feito, que a obra de Orígenes representa o começo do que se tornaria um controle neoplatônico da Igreja? Essa opinião foi amplamente propagada no século XIX, especialmente pelo grande Adolf von Harnack, 1851 a 1930, e afetou a raiz de muitos ramos da Igreja, tanto conservadores quanto liberais. Mas essa é uma opinião que, no nível acadêmico, tem recebido cada vez mais ataques nos últimos anos, e nós devemos agora considerar seriamente se devemos ou não abandoná-la definitivamente. Os principais pontos que devem ser mantidos em mente são os seguintes. Primeiro, a teologia de Orígenes era muito influente até cerca do ano 400 d.C., quando ela foi colocada sob suspeita, em grande parte porque Orígenes cria na transmigração das almas, entre parênteses, reencarnação. Em um primeiro momento, essa condenação não vingou, e houve um revigoramento de interesse no pensamento de Orígenes na primeira parte do século VI. Mas depois do Segundo Concílio de Constantinopla, em 533, seus ensinos foram mais uma vez condenados e sua influência foi gradualmente expurgada da mente da Igreja. O que é interessante do nosso ponto de vista é que isso aconteceu exatamente quando a influência do pensamento neoplatônico no cristianismo estava no ápice, o que sugere que os cristãos eram mais resistentes a ele do que costumeiramente se tem pensado. Segundo, é certo que Plotino foi profundamente influenciado pelo cristianismo em sua juventude, e é possível que ele mesmo fosse um cristão em algum estágio. Em seu revigoramento da tradição platônica, ele está mostrando, pelo menos, que ele foi tão influenciado pelo cristianismo quanto Orígenes havia sido influenciado por Platão, e por isso, pintar a interação entre as duas escolas de pensamento como uma via de mão única é um erro básico. Terceiro, e o mais importante, a pressão era sobre o Plotino para se adaptar ao cristianismo, e não o contrário. Nós já vimos isso no caso de Celso, e o que é verdade sobre ele é forçosamente verdade sobre Plotino. O fato de que Plotino não menciona o cristianismo pelo nome não nos deve levar a pensar que ele não tivesse interesse no cristianismo. Sua aparente falta de interesse é certamente fingida, e quando nós examinamos sua filosofia, suas óbvias semelhanças com o cristianismo fazem com que seja mais do que provável que ele tenha feito as modificações necessárias no platonismo para opor-se à nova religião. Em outras palavras, o platonismo clássico foi transformado pelas ideias cristãs numa medida muito maior do que a da influência que o neoplatonismo exerceria sobre o cristianismo mais tarde.
Outra indicação disso é o repentino surgimento da palavra teologia, no sentido em que nós estamos acostumados a usar o termo. É verdade que há uma ou duas referências estranhas feitas ao termo no tempo de Platão em Aristóteles e em Filodemos, entre parênteses, século I depois de Cristo, fecha parênteses, por exemplo. Mas foi o surgimento do cristianismo que trouxe o termo para o uso geral, tanto entre os platonistas quanto entre os cristãos. Foi Orígenes quem primeiro fez amplo uso desse termo em sua polêmica contra Celso, e a partir desse momento recorreu a ele com muita frequência. Se a tradição platônica for examinada sem referências ao cristianismo, o reaparecimento da palavra teologia, depois de um intervalo de 6 séculos, parece muito estranho, assim como um repentino interesse em encontrar um sólido fundamento filosófico para ele. A probabilidade de que o platonismo tenha se envolvido nessa direção espontaneamente não é muito grande. Certamente, isso não aconteceu até que o cristianismo tornou-se uma grande ameaça à continuação de sua existência. Portanto, o peso da probabilidade é o que o interesse do neoplatonismo pela teologia seja um desdobramento direto, entre parênteses, e característico, fecha parênteses, de seu contato com o cristianismo.